Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, um ótimo início de domingo. Sejam bem-vindos aí ao vídeo clássico da Itaúsa de todos os nossos domingos. Hoje, especificamente, pessoal, não gravo para vocês no sabadão, gravo na sexta-feira, dia 12 de abril. Sabadão eu vou ter um compromisso, então vou ficar indisponível aqui para gravar para vocês. Então esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, 11h26, mas aqui no Clube dos Dividendos, todo domingão, por volta das suas 6 da matina. Temos o vídeo macro e o vídeo da Itaúsa, empresa que eu tenho para longo prazo. Quais serão as pautas do vídeo de hoje, pessoal? Eu vou comentar um pouquinho sobre o que aconteceu ao longo da semana com o apoio, né? O que aconteceu na parte macroeconômica, com o apoio nesse gráfico aqui, tá? Para eu tentar trazer para você o que está acontecendo com os ativos de risco hoje, quais são os principais drivers, além, né, de inflação americana, tá? Que é o principal que a gente tem que olhar para essa semana. Teve um CPI acima do esperado, então a gente vai olhar para isso sem dúvida nenhuma. Mas esses dois gráficos aqui eu acho que vão chamar bastante atenção. Tá? E aí uma tese de investimento de acordo com o cenário específico. Então vou trazer para vocês aqui uma tese de investimento que você em casa aí vai concordar ou discordar. Tá? Depois a gente vai aqui para oscilação do Ibovespa. Tá? Olhando com carinho aqui o mapa de calor, o que está acontecendo hoje na sexta-feira pode e deve ser uma indicação aí do que vai acontecer ao longo do mês. Tá? O que nós estamos vendo aí de empresas se valorizando na sexta-feira e empresas se desvalorizando. Como é que está aqui o desconto do Ibovespa no Market Breadth. E a gente vai terminar com a nossa curva de juros, tá? E os meus insights sobre a mesma. Tá? E aí sim, valuation, dividendos da USA passando a limpa aqui para quem é novo no canal. Também a rentabilidade versus CDI e o IPCA longo, a B longa. Terminaremos com análise gráfica da Itaúsa, chegando próximo de uma ordem limitada do Brunão aqui. Tá? Já falo sobre os preços no final do vídeo. Pessoal, seja muito bem-vindo. Esse vídeo aqui é, vamos dizer, diferente sobre a Itaúsa, que é clássico do domingo, porque estou gravando ainda com pregão em movimento. Tá? Amanhã, sabadão, não vou estar disponível aqui para gravar para vocês, então fica esse lance de ainda ter precificação, tá? Ao longo do dia de hoje. Mas espero atender vocês, principalmente com a visão de alocação de recurso, para quem está olhando para abril e maio, e também a visão macro aí. Certo, pessoal? No mais, disclaimer na tela, sou Bruno Mazzoni, analista, CNP técnico. Você está aqui no Clube dos Dividendos, canal que pelo menos uma vez por dia eu compartilho aqui uma tese de investimento, uma atualização, como é hoje, né? Atualização do cenário macro. Eu espero que consiga nortear vocês aí, pelo menos de uma opinião, que é a minha, ao longo da semana que vem. Bom, pessoal, o que aconteceu essa semana? Nós tivemos dados de inflação no Brasil espetacular, junto com dados de consumo, dados de vendas no varejo espetacular. Então aqui no Brasil tá lindo, né? Atividade econômica para cima, inflação para baixo. Maravilha. Melhor do que isso, só dois disso. Mas a bolsa não se mexe. Por quê? Porque nós somos o rabo e não o cachorro. O cachorro tá mal, principalmente o cachorro tá mal para exportar dinheiro. Cachorro é esse? É os Estados Unidos. Tá? Porque lá nós tivemos inflação em alta. Tá? O CPI veio acima do consenso de mercado, o que trouxe uma expectativa para os juros americanos de se manterem alto por mais tempo. Então o mercado saiu da precificação do início do corte do Banco Central americano de março, aí pulou para maio, depois foi para julho, que é o meu. Tá? Julho, agosto, ali, essas reuniões entre julho e setembro é o meu. E agora está em setembro. Por quê? Porque dados de inflação vieram acima do consenso. Tá? E vieram forte de fato, com difusão maior. E qual que é o pepino da inflação americana? Pessoal, aqui a opinião do Bruno, por enquanto não, né? Qual que é o fato? Serviços. Tá? Serviços. Esse é o pepino. Essa é a parte da economia que está empepinando a inflação. Tá? E nós temos aí o verão se aproximando com o petróleo em máximas. Tá? Então, mais inflação contratada? Nem tanto, porque no dia seguinte saiu inflação ao produtor, PPI, e o PPI veio 0,1 abaixo. Então, não necessariamente contratamos ao longo da semana uma inflação acima por mais tempo, mas nós estamos enxergando nesse momento uma dinâmica que eu já chego nesse preço dólar e petróleo, onde os Estados Unidos suga muita liquidez. Por quê? Porque nós temos bancos centrais no mundo inteiro frágeis, pós essa inflação nos Estados Unidos, com a expectativa que o Fed demore um pouco mais ou vá lá para setembro, para iniciar o corte. Então demore mais. Demorando mais, dólar ganha espaço com as divisas, euro, com ien, e isso traz mais força para a moeda, ou seja, mais fluxo para a terra do Tio Sam. Então nós tivemos leilão
Ontem, quinta-feira, dia 11, o leilão foi bem sucedido a uma taxa de 4,40, 4,42 Treasuries dos Estados Unidos. A dívida americana 4,42 sem risco e em dólar, pessoal, sugou liquidez. Ponto 1. Ponto 2. Nós temos temporada corporativa nos Estados Unidos começando. O JP Morgan já divulgou, veio acima do esperado, ou seja, a economia, também por resultados corporativos por hora, começa com o pé direito. Mais atenção, dessa vez para o S&P. Então, a renda fixa chama atenção nos Estados Unidos. S&P continua forte, principalmente pela sua concentração, mas várias empresas reportando acima do consenso, mais liquidez. Mais liquidez. E a gente não consegue, né? O cobre está voando, subindo 2% hoje. As commodities metálicas estão respondendo aos PMIs, né, de manufatura industriais que vieram acima do consenso da semana passada, mas o Chile não sobe. Tá? O Brasil hoje tem o minério de ferro subindo também dos seus 2% e não consegue performar. Por quê? Fluxo, faltando fluxo. Aí é culpa do Brasil, do Chile? Não. Hoje o investidor é a coisa mais certeira ali. É uma dívida americana legal, preço bom, tá? E o mercado americano voando pela temporada corporativa. Tá? O que nós queremos ver, pessoal? Qual que vai ser a virada de chave? Já vou chegar nesse gráfico aqui, tá? Para tentar colocar para vocês o que fez preço essa semana e o que está fazendo para o final de semana, porque contrataram aí incertezas para o final de semana, infelizmente, envolvendo aí o conflito, o possível conflito, né? Israel e dessa vez não Hamas e sim Irã. O que nós queremos ver? Qual que é o mundo perfeito para emergentes? Tá? E eu acho que vai acontecer, certo, pessoal? Ainda tenho a cabeça de que ali, agora nós estamos vivendo março, abril e maio, de consolidação, volatilidade, mas assim, estamos caindo 5% no ano em Ibovespa. Essa volatilidade tende a marcar fundo nesse mês aqui de abril, talvez marcou em março, talvez será em maio. E aí o rally vai ser entre maio, junho, julho. Tá? E agosto a gente termina esse rally. Essa é a minha cabeça, pessoal. Essa é a minha cabeça. E para acelerar, para eu acertar em cheio, o que nós precisamos, pessoal? É tupiniquim aqui? Não. Nós precisamos, minha opinião agora, não é um fato, que PMI de serviços e vendas no varejo nos estados venham abaixo do consenso. Isso vai ajudar bastante, certo, pessoal? Então nós precisamos ter a narrativa de que indústria sobe, PMI industrial, pode ser nos Estados Unidos e no mundo. Inflação europeia veio abaixo, Alemanha e França. Então, se você me perguntar quem que vai capturar um pouquinho da liquidez americana, primeiro, Europa. Então, o EURP 11, as ações, os ETFs da Europa, ali é a primeira captura, pessoal, na minha opinião. Quem já vai performar muito bem, já está performando, mas vai continuar performando muito bem e vai surpreender em abril, Europa. Tá? Porque está mais claro lá a política monetária. A Lagarde tem menos pujança econômica ali para ficar brincando com os juros onde está. Tá? Só que com o Fed tendo que segurar por mais tempo por causa de um CPI forte, o euro apanha, tá indo para paridade. Então, infelizmente, a gente pode ter moeda fraca na Europa, mas o mercado acionário subindo. Ponto 1, tá? Então, esse seria um fluxo de antes dos emergentes. Emergentes é o segundo passo. Então, esse seria o mundo perfeito, pessoal. Soft landing ali. Indústria subindo, bens subindo ali, ganhando uma certa inflação. Isso é bom. Tá? Para produção de bens, demanda commodities, aquela coisa toda. Então a gente já está vendo ali commodities se movimentar, a China se movimentar e PMIs empurrarem para cima. Mas nós precisamos, tá, de em algum momento, se possível, vai ser agora no segundo trimestre, de um arrefecimento nos serviços. Aonde? No Brasil? Não. Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, pessoal, a gente vive num mundo no La La Land. Uma vendas do varejo com 8%, 1% de crescimento mês contra mês. Muito acima do consenso, que esperava uma queda de 1%, tá? E uma inflação abaixo. E bem benigna ali no seu núcleo. Então o Brasil está muito legal. A foto está muito bacana. Prontinho para surfar um fluxo que, na minha opinião, virá, pessoal. Agora, indo para esse gráfico, fazendo um resumão, que eu acho que é o gráfico mais importante e mais chato, o gráfico que mais empobrece o mundo, tá? É que dólar e petróleo hoje estão conectados ao mesmo trade, ao mesmo fluxo. Que é o que, pessoal? Petróleo subindo por PMIs industriais fortes faz sentido. E é esse o principal motivo que o petróleo sobe. Para mim não é guerra. Tá? Senão estaria subindo aí por causa da guerra Rússia e Ucrânia. Continuaria subindo. Não, para mim é PMI. É a percepção dos investidores que vale a pena investir em cíclicas. Então cobre sobe, petróleo sobe. Tá? As commodities conectadas a crescimento ou a consumo. Ou a consumo. Petróleo está conectado sem dúvida nenhuma. Os PMIs vieram para cima. Bom, industriais. Petróleo finalmente tem ali um trimestre inteiro de alta. Tá? Depois de cortes de produção e de conflitos geopolíticos, não foram suficientes esses motivos para fazer subir. Os PMIs aparentemente foi o gatilho. Bacana. Tá? Só que o que vem com o petróleo em alta, pessoal, e agora ainda mais com conflito, né, podendo escalar, o petróleo ganhando um acelerador aí, o que vem com isso? Percepção de risco? Sim. Dólar mais forte, porque
Dólar e ouro mais forte? Sem dúvida, o ouro não para de subir, tá? E o dólar também. Ah, mas o ouro é Banco Central comprando? Tudo bem, mas faz tempo que o Banco Central está comprando. Então é risco. O ouro está subindo por causa de risco. Risco do quê? De escalada, tá? Então beleza. Trade de ouro, bacana. Já o trade do dólar, pessoal, é um trade de risco, assim como o ouro, assim como a renda fixa americana. Mas tem um terceiro trade, que é óbvio, mas talvez não esteja tão falado ainda, que é a inflação. Então o verão americano vai começar no meio do ano agora, final de maio, junho. Com o petróleo talvez nas máximas. Então é inflação futura contratada. Inflação futura contratada, pessoal, nós temos o quê? Juros longos por mais tempo. Bom, juros altos, perdão, por mais tempo. Bom, ruim, não vem fluxo para emergente. Vem para quê? Para Petrobras, para as empresas de cobre, talvez? Muito provavelmente, tá? Mas para bolsas em geral, não. Então, pessoal, o que nós precisamos ver? Um arrefecimento do petróleo também entra aqui em um grande dado e muita importância. Ou seja, tem muito interesse, tá? Aqui o conflito o conflito arrefeça. Tem eleição americana. Então, Brunão, à direita do gráfico, o que ele acha? O petróleo apanha. Logo, logo vai tomar uma pancada. Que não é interesse de ninguém, a não ser da OPEP, tá? Desse petróleo voando. Então, me parece que um acordo diplomático vai aparecer. Então, a simetria de notícia em relação ao conflito, tá? Me parece pró-paz. Seria essa a minha sugestão, certo, pessoal? Esse é meu cenário base. E o dólar vai continuar subindo, mas por muito pouco tempo e por muito pouco divisa. 106,800, 106,600. Aí já acho que o dólar vai ter um pouco mais de dificuldade. Acertei, pessoal, o rally das bolsas emergentes e de todas, fora o S&P. O S&P pode vir também pela temporada corporativa. Já vai ser agora, tá? Eu ainda acho que vamos passar abril, parte de maio, na sofrência, tá? Com o petróleo ainda estressado, tá? E o DXY ainda ganhando divisa. Certo, pessoal? Mais o meu cenário aqui, DXY volta a ceder tudo que subiu o ano, tá? E o petróleo volta lá para os seus 70, 71, tá? Entre 90 e 70, acho que todo mundo tá feliz. Partiu ali para 96, que pode ser e deve ser o alvo do estresse atual, tá? Bate nos 96, boom, alguma notícia muito boa acontece, porque não é interesse. Temos eleições americanas, e inflação derruba presidente, então vai ter muito interesse da administração atual, tá? Norte-americana em, opa, baixa o preço aí do barril que não tá legal não, cara. Certo? Ainda mais com CPI robusto do jeito que... Então, acho que os interesses aqui modelam um petróleo alto no curto prazo, um dólar ainda forte no curtíssimo prazo, os próximos 10 pregões, 5 pregões, por exemplo, 5 a 10 pregões, 5 a 15 no máximo. Mas entre maio ou até mesmo em abril, a gente já começa a encontrar o reverso, tá? O reverso dessa tendência, e aí é positivo. Legal, pessoal, vai ser positivo. Aqui eu trago um gráfico da pobreza, né? Por que gráfico da pobreza? De 2020 para cá, pessoal, petróleo, tá? E dólar subiram. Não é normal. Bom. E petróleo e dólar cederam. Melhor dos mundos para o emergente. Só que quando o petróleo estabilizou e o dólar estabilizou, esse é o melhor mundo dos emergentes. Tá? O dólar mais ou menos em queda e petróleo estável. Esse é o melhor mundo dos emergentes. Agora não, pessoal. O petróleo está conectado com o dólar está conectado com o petróleo porque são trades de risco. Ninguém quer inflação, ninguém mais quer os juros estáveis, querem o corte de juros. Então um sobe, o outro também sobe. Porque isso demanda inflação, a percepção de inflação aumenta. E aí os juros fica fica alto por mais tempo. Esse é o trade de hoje especificamente, pessoal. Tá? Esse é o trade de hoje. Então, PMI de serviço, vendas no varejo e petróleo. Os 3 dados que a gente precisa ter para acelerar o nosso rally do Ibovespa. Dados de serviço, Estados Unidos vindo para baixo, tá? E dados e petróleo, se possível, estabilizando, tendo uma semana de queda, etc. Isso esvazia. Mesmo com a Petrobras fazendo reajuste e anunciando dividendo, pessoal, vai ser bom para pé e vai diminuir um pouco a queda do Ibovespa, mas não vai trazer o airbag, tá? E aqui um gráfico de 99 para cá, né, de 95, na verdade, para cá, 1995 para cá, e a gente percebe que é antagônico. Né? O dólar, quando cai, o petróleo sobe. Tá? Momentos ótimos para a economia real, tá aqui, ó, quando os dois ficam laterais. Ok. Aí depois, quando um sobe, o outro cai. Legal, pessoal? Momentos bons para a economia, tá? É quando a gente tem estabilidade. A gente tem aqui estabilidade. Aí veio a pandemia. O que aconteceu depois da pandemia? O esquisito, pessoal, que é um sobe, tá? Sobe, e outro também sobe. Um cai e outro também cai. Então aqui, pessoal, nesse cenário, quem sobrevive? Cíclicas, o agronegócio, as petroleiras, né? Se fosse o agronegócio, eu quero dizer, se as commodities como um todo fazem esse movimento, e está fazendo, o CRB, por exemplo, está fazendo esse mesmo movimento. Quem é o diferentão aí é o minério de ferro, tá? E uma ou outra commodity específica, mas os índices de commodities estão se movimentando muito parelho ao movimento do dólar. Isso é esquisito, é empobrecimento, porque o custo
de básicos, de materiais básicos, aumenta muito, porque o commodity sobe e o dólar sobe e é negociado em dólar. Tá? Então, talvez por isso, né, o mundo esteja cada vez mais também estocando ouro para tentar mudar a precificação de commodities, porque o que está acontecendo pós-2020 é muito ruim para a economia real. Um sobe e o outro sobe também. Na verdade, tem que ser o oposto, para conter um pouco a inflação. Quando a commodity sobe, o dólar cai, aí a inflação meio que fica no zero, fica no neutro. Quando os dois sobem, bom, é pipinaço, pessoal. Bom, aqui é o gráfico do DXY, deixa eu pôr uma legenda para vocês, esse editável, né? E aí eu quero trazer o seguinte, pessoal, quem acha que o DXY, tá, e faz sentido graficamente, tá? Então, pivôs de alta, ó, rompe máxima, testa, tá? Rompe máxima, testa. E quais foram os movimentos? O vermelho. Bum, bum, tá? Se você acha que a história se repete, pessoal, em relação ao dólar, é isso aqui, ó. Vamos lá para os 116.760 DXY, tá? Para a máxima de 2002. Legal? Se você acha que é isso, tá na hora, é uma boa hora melhor, de comprar put longa para emergente, tá? Put longa, ou seja, você apostar em quedas por mais tempo nos emergentes, no Ibovespa talvez, quem tem esse cenário. O meu cenário, não, pessoal. O meu cenário é que nós estamos vivendo ainda vamos dizer assim, a incerteza, cenário de lateralização. Não acabou ainda essa lateralização. Beleza? Se pós-lateralização vamos ceder ou fazer o vermelho, o fluxo de alta, pessoal, aí a história vai contar, mas assim, não quero tentar descobrir isso agora, não faz sentido. Então eu estou apostando o quê? Em venda de volatilidade. Se chegar aqui, cai. Se chegar a colar, sobe. 101,99 sobe. 108, 106 cai. Basicamente isso. Não acho que vai ter direção. Beleza, pessoal? Não acho que vai ter direção. Por quê? Dívida americana está muito alta. Precisa cortar juros, senão fica impagável. Bababá, babá. Então tem narrativas ali. Mas eu estou construindo esse vídeo da Itaúsa com vocês um pouco mais longo e na sexta-feira, porque tenho mais tempo, porque é importante isso daqui, tá? Isso define, por exemplo, a sua prateleira aí, quando você recebe seu dinheirinho aí por mês, ou quando sobra um cascalho e tal, e você vai investir. Isso influencia você a aumentar ou diminuir a alocação em Brasil, aumentar ou diminuir a alocação em renda fixa ou variável, IPCA ou juros, beleza? Nem vou entrar no papo de IPCA ou juros aqui, mas com certeza IPCA indiretamente e juros também são comentados devido aí às políticas monetárias, tá? Mas isso aqui é legal. Traçar um cenário e não 880, digamos assim, pô, eu tô com o cenário que o dólar vai subir e desistir de bolsa, por exemplo. Não. É só dinamizar, intensificar, diminui a bolsa, aumenta o dólar. Por que diminui a bolsa? Porque você acha que vai cair 20%, 30%. Então não faz sentido você comprar 100% do seu capital, potencial capital agora. Você vai comprar 20%, já vai cadastrando suas ordens, vai de repente comprar uma put longa, tá? Que o risco é limitado. Bom, tem isso. Então, eu acho que essa é a construção, pessoal. E é muito legal, porque a gente vê essa alocação de recurso aqui acontecendo. E dentro do mapa de calor, abril tem tudo para ser mês das commodities. Tem tudo para ser mês das commodities. Qual o problema? A bolsa não deve subir, mesmo sendo mês das commodities, porque vai faltar fluxo. Esse fluxo, na minha opinião, vai vir com vendas do varejo, PMI de serviços e petróleo. Essa combinação, pessoal. E eu acho que elas têm, assim, é razoável a chance de vir bom. Tipo, serviços nos Estados Unidos arrefecendo, ou até vindo abaixo do consenso, ou vindo consenso, que já é bom. E, de repente, o petróleo, pô, ninguém tá interessado do Ocidente em ver esse cara subir. Inflação na Europa está caindo, tá? A inflação nos Estados Unidos tem eleição, não quer ver subir. Então, assim, o interesse é grande para aumentar a produtividade do petróleo ou fazer um acordão amit, certo? Pelo menos até novembro, a eleição americana. Bom, PMI. Market Breadth do Ibovespa, pessoal, tem ainda fôlego para cair. Aqui vai ser o desconto. Então, por isso que eu acho que o Ibovespa tem mais chão para cair. O dólar tem menos céu para escalar, escada para escalar, e o Ibovespa tem mais buraco para cavar, tá? Essa seria a minha narrativa. Dá uma beliscada ali no rompimento aí das mínimas de 2024 e rapidamente volta, tá? Com esses dados chegando, por exemplo, tá? Então eu acho que ainda temos um pouquinho de dor de cabeça, pessoal, no Ibovespa, mas de novo, para quem investe em ações, é o momento, tá? Aproveitem as ações que estão cedendo, porque na minha opinião, nós temos as condições aqui macro, pessoal, estalingadas assim, bem esticadas. Então, curva de juros está próximo das máximas do ano, tá? O dólar próximo das máximas do ano, tá? E as commodities, não necessariamente. Tá? A gente pode ter ali ainda commodities subindo. Por quê? PMIs de indústria. Tá? Então, é o copo meio cheio que eu desenhei para vocês, pessoal, do cenário macro. Espero ter ajudado aí a trazer alguns insights para a semana que vem. E aí, semana que vem, no vídeo da Itaúsa, novamente, eu atualizo. No mais, pessoal, o que nós temos na Itaúsa? Valuation super tranquilo da Itaúsa, entrando em região de desconto, para mim é os 9,70, tá quase. O preço justo de grata está em 15,26. Quando a gente olha para os dividendos, pessoal, já está nos 70 centavos, ali 7%
nos últimos, em 2024. Então 7% de yield deve aumentar. Devemos ir para os 2 dígitos, pessoal, próximo disso. Tá? Devemos ir muito próximo disso. Por quê? Inflação para baixo, curva de juros está estressando agora, vai gerar um pouquinho de ruído ali no resultado financeiro? Sim. No Itaú, por exemplo? Sim. Mas nós temos atividade econômica surpreendendo, vendas no varejo gigante, então crédito, inadimplência para baixo, emprego para cima. É isso que está acontecendo. Então ainda acho bem positivo aí, construtivo. A Itaúsa pode chegar nos seus R$1 só por ação em dividendos, só não fique em hora. Tá? O dividendo dos últimos 12 meses não é o dividendo tradicional da Itaúsa. Certo, pessoal? Só tenho isso em mente. O dividendo tradicional da Itaúsa está mais na casa ali, seus 4,5% a 6% do que dos 7,5% aos 10%. Beleza? 5 anos aqui, ó, o yield líquido da Itaúsa em 5,49%. Aqui tá bem legal, tá bem justo, certo? E aí o preço teto vai para 9,15%. O yield líquido dos últimos 3 anos, 5,58%. O preço teto sobe um pouquinho, 9,30%. Então aqui tá o desconto da Itaúsa, o holder. 9,30, 9, beleza? Tá bem justo ali, inclusive. Bateu o CDI, pessoal, bateu o IMAB. Em PCA longo, bateu. Então aqui, pessoal, mesmo com bolsa em queda, setor financeiro pode não cair. E eu acredito que não caia. Então falei, todo o macro que eu construí com vocês está conectado com o Ibovespa. Mas não está conectado com o Itaú, por exemplo, com o Itaúsa. Ou uma Porto Seguro. Tá? Que ainda vê no macro interno uma condição estupenda. Juros ficando mais altos, Selic sendo menos cortada, Selic terminal mais alta, é bom. Tá? Para esse pessoal aqui que ganha com juros. Então, a Itaúsa de 2003 para cá subiu 3.000% aproximadamente, 2.900 contra 1.260 do IMAB, 724 do CDI. Ótimo investimento se para você a Itaúsa. Finalizo com análise gráfica dizendo, pessoal, minha venda de call espetacular. Tá? Talvez eu tenha sido mão de alface, poderia ter segurado até o exercício? Poderia, tá? Mas saí com 70% de lucro. Financiei aqui a cada lote, por lote, umas 3 Itaúsas. Tá? Então foi muito bom. Agora eu volto. Primeiro com ordem limitada. 9,72, 9,37. A partir do 9,37, pessoal, o Brunão pode pensar em vender a partir do 9,37. Não necessariamente 9,70, tá bom? 9,72 vou utilizar ordem limitada mesmo, tá? A não ser que o prêmio esteja absurdo, mas gosto de ordem limitada. Limitada primeiro e depois aqui sim, 9,37, sem dúvida nenhuma, eu vou pensar em vendas de put, tá? Porque aí eu vou ter volatilidade também favorável, quanto caiu quanto, a partir dessa região. Tá? Até os 8,79 aqui é a região da venda de put, onde eu vou querer ser exercido ou ganhar o prêmio, tanto faz. Vai me interessar ali a tentar exponencializar a minha posição na Itaúsa com opções. Certo, pessoal? Feito isso, atualização, vídeo longo para variar. Quem ficou até o final, deixa um like, um abraço. Espero ter ajudado e não complicado, tá? Em relação a dólar, petróleo, em relação à tese de fortalecimento ou não do dólar, em relação aos dados econômicos que seriam ali o creme de la creme para os emergentes. E, pois bem, o mau humor também, né? Se o dólar subir, a compra de put longa, por exemplo, pode ser uma realidade para você defender a sua carteira de longo prazo em ações. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Bom domingo. Bom café da manhã. Tchau, tchau.